Nós estamos estudando uma série de mensagens aqui na nossa igreja sobre pequenos livros, grandes verdades. O objetivo é estudar alguns livros da Bíblia Sagrada que eles parecem mais como bilhetes, não é? Nós temos, por exemplo, a carta de Judas, um capítulo apenas. Nós temos o livro de Obadias, estudamos na vez passada. Nós temos a segunda carta de João e assim por diante. Carol, você quer me dizer que as crianças têm que se dividir? Muito obrigado. Então, pessoal, as crianças deverão seguir a Carol agora para um momento especial. A Carol e olha, você também. Carol e Rayane estarão com as crianças, que terão uma mensagem especialmente preparada para elas neste momento. Como eu estava dizendo, então, nós estamos estudando sobre essa série, Pequenos Livros, Grandes Verdades. Já estudamos Lamentações, embora não seja um livro pequeno, tem 5 capítulos, mas normalmente não é um livro que você lê com muita facilidade, não é? Já estudamos isso. Já estudamos Obadias. Hoje, nossa atenção recai sobre o livro do profeta Ageu. Na entrada, você deve ter recebido um gráfico como este, uma gravura como essa, que você tem um resumo desenhado do livro de Ageu. Nesse aspecto, as pessoas que nos assistem pela internet, elas não possuem o mesmo resumo do livro. Então, posteriormente, elas poderão procurar no site para ver se encontrariam ali. E esse resumo, acho que dá bem para entendermos rapidamente o livro do profeta Ageu. Então, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Ageu. Nós não leremos todo o livro neste momento, leremos apenas os 14 primeiros versículos do capítulo 1. São 2 capítulos, o livro de Ageu, leremos apenas os 14 primeiros versículos do capítulo de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então,
Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadoque, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra foi aberta e lida, mas somente tu podes abrir o nosso coração e falar ao nosso coração nesta manhã. Suplicamos que por tua misericórdia assim o faças, ó Deus bendito. Ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, edifique as nossas vidas, transforme-nos. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no término, não de um período de férias, mas de um período de férias escolares, né? Geralmente nós falamos, algumas pessoas estão de férias, geralmente porque elas estão relacionadas à educação, à escola, ao aprendizado. Outras pessoas trabalham normalmente como como a agenda anual assim o requer de todos nós. Mas no período de férias escolares é apropriado para uma reflexão de quais têm sido as nossas prioridades nessa vida e como nós temos recebido e respondido às oportunidades que Deus tem nos concedido no nosso dia a dia. Essa é, em resumo, a mensagem do livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, nesse texto, ele fala justamente sobre isso, quais têm sido as suas prioridades e como vocês têm lidado com as oportunidades que o Senhor Deus tem concedido a cada um de vocês. Só para entendermos melhor, o profeta Ageu foi um profeta que o ministério dele aconteceu depois do período do exílio babilônico. 70 anos o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico, ficaram lá 70 anos. Depois, quando eles retornaram, parte do povo retornou, a outra parte continuou no cativeiro. É isso que você lê no livro de Esther, por exemplo. O livro de Esther conta o que aconteceu com aqueles que ficaram, continuaram e não voltaram para Jerusalém, para a terra prometida. Mas o livro do profeta Ageu fala daqueles que voltaram. Depois de 70 anos, um grupo voltou para a terra prometida e aquele grupo ficou ali. E foi justamente naquele período que o ministério do profeta Ageu aconteceu. O ministério do profeta Ageu, ele foi rápido. Talvez nós diríamos assim, foi um pregador relâmpago. Se você observar, no próprio livro, ele só pregou 4 mensagens da vida dele. Já imaginou você conhecer um pastor que ele só pregou 4 mensagens da vida dele e depois você não tem notícia se ele pregou mais? Foi justamente isso que aconteceu com o profeta Ageu. E você pode notar as mensagens, e se você tiver o gráfico que nós distribuímos para você, você vai observar as divisões do livro, são as divisões de acordo com estas mensagens. Veja bem, no capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 15, o texto que nós lemos até o 14, nós temos a primeira pregação de Ageu e o resultado dessa primeira pregação. No capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 9, nós temos a segunda pregação. Depois, lá no capítulo de número 2, versículo 10 até o 19, temos a terceira pregação e versículos de número 20 até o 23, a última pregação. 4 mensagens apenas pregadas e depois você não tem mais notícia do ministério do profeta Ageu.
Essas 4 mensagens pregadas, elas foram pregadas por volta do ano 520 a.C., depois que o povo já havia voltado para Jerusalém, e em Jerusalém existia um governador, o nome dele está aí, Zorobabel, um nome muito interessante para você sugerir e colocar nome no filho de outras pessoas, não nos seus, né? Provavelmente você vai querer um nome mais bonitinho, né? Tiago, Mateus, Samuel, Lucas, alguma coisa, mas você pode sugerir para colocar o nome de outra pessoa, Zorobabel, ou você tem aí o nome do sumo sacerdote daquela época, era Josué. Esse é mais bonitinho, aliás, Josué é Jesus em hebraico, não é? Então você poderia sugerir esse para o teu filho, digamos assim, correto? Pois bem, se você observar, essas 4 mensagens pregadas por Ageu, elas foram cuidadosamente datadas. Veja bem, na primeira mensagem, versículo de número 1 do capítulo 1, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Em outras palavras, isso aqui é mais ou menos o seguinte, 29 de agosto de 520. Então, se você quiser impressionar os seus amigos lá no trabalho, na escola, na família, você pode dizer para eles que a primeira mensagem de Ageu foi pregada no dia 29 de agosto. Você pode datar claramente 29 de agosto de 520. A segunda foi pregada no mesmo ano, mas agora não no 6º mês, ela foi pregada no 7º mês. O versículo de número 1 do capítulo 2, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês. Então, um mês depois, você tem a segunda mensagem pregada. No versículo de número 10, você diz que você tem, de novo, no 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dario. Então, no mesmo ano de Dario, mesmo 520, mas agora já é no 9º mês. E, por último, a última mensagem do versículo de número 20 aconteceu no mesmo dia da terceira. Então, ele pregou a terceira, mais tarde ele chegou e pregou a 4ª e a última mensagem, como você pode observar aí. Basicamente, a mensagem de Ageu é o seguinte: considere, reflita. É um convite à reflexão, um convite à consideração, um convite a você, de alguma forma, refletir sobre a sua vida. Veja bem, no versículo de número 5, você tem assim, no finalzinho do versículo, considerai o vosso passado. Novamente, no versículo de número 7, considerai o vosso passado. No versículo de número 15 do capítulo 2, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. E por último, versículo de número 18, considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante. Em outras palavras, a mensagem de Ageu tem sido o seguinte: coloque a tua mente para funcionar e tente analisar a vida sob a perspectiva de Deus. Tente olhar para a sua própria vida sob a perspectiva de Deus. Considere a sua vida sob a ótica do Senhor. Vejamos, para entendermos melhor, nós temos que compreender o que havia acontecido. Toda a história até chegar àquele ponto. Eu vou tentar resumir toda essa história em 4 palavras, e todas elas começando com D, para você se lembrar posteriormente. Primeiro, devastação. No ano 587, o povo de Deus, lá na Terra Prometida, lá em Jerusalém, ainda gozava de liberdade. Mas em 587, Nabucodonosor, com todo o exército babilônio, entrou na cidade, devastou a cidade. Conquistou a cidade de Jerusalém, destruiu, levou as coisas do templo, destruiu os muros da cidade, colocou fogo em algumas daquelas casas e foi um período de devastação. Naquele momento, toda a rebeldia do povo de Deus, toda a idolatria que o povo de Deus havia cometido contra o Senhor, foi castigada com aquela entrada dos babilônios em Jerusalém em 587 a.C.
Você lê sobre isso em 2 Reis, capítulo 24, você lê sobre isso em 2 Crônicas, capítulo 36, mas você lê, inclusive, no livro de Lamentações. Lá no livro de Lamentações, que nós já meditamos sobre ele aqui, o versículo 1 do livro diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como uma viúva. Como alguém que não tem ninguém que olhasse e cuidasse dela. A cidade agora estava devastada. Então a primeira palavra, devastação. A segunda palavra, deportação. Por quê? A política dos babilônios não era simplesmente conquistar a cidade. A política dos babilônios, para que eles impedissem qualquer resistência contra o poderio deles, eles pegavam as pessoas mais influentes daquela cidade, daquele povo, daquela nação, e eles levavam, eles deportavam aquele povo para outra região, no caso, para a própria Babilônia. Se você lê sobre isso no livro do profeta Daniel, e você observa como que Daniel foi deportado de Jerusalém, levado para a Babilônia, e o plano de Nabucodonosor não era apenas impedir a resistência, mas o plano de Nabucodonosor era que as pessoas intelectualmente mais capazes aprendessem toda a língua dos babilônios, toda a cultura dos caldeus e pudessem servir no próprio império babilônico. Então ele queria utilizar a própria força deles para fortalecer o império. Ele queria babilonizar as pessoas que ele levava cativas lá para a Babilônia. Você observa isso no livro do profeta Daniel. Então nós temos devastação, depois deportação. Só que, depois de 70 anos no cativeiro, eis que levanta-se Ciro, cumprindo uma profecia de Isaías, e Ciro determina que parte daquele povo que havia sido levado para o cativeiro voltasse para a terra prometida, para construir um templo para o Senhor Deus. Interessante. Ciro era um pagão, não é? Mas Deus coloca no coração desse homem, desse pagão, que liberte o povo de Deus, para que o povo de Deus volte para Jerusalém e o povo de Deus construa ali um templo para o Senhor. O que acontece? Quando o povo chega e vê Jerusalém, nós temos o terceiro D, desolação. A cidade estava desolada. Você lê sobre isso no livro de Neemias ou no livro de Esdras. Esdras mostra como que a vida espiritual do povo estava desolado, como que a vida moral do povo estava desolada. Neemias mostra como que os muros ao redor da cidade estavam desolados. Tanto que quando Neemias ouviu sobre a situação de Jerusalém, a atitude imediata dele foi sentar e chorar. Então nós temos devastação, deportação e desolação. Neemias foi para Jerusalém para tentar reconstruir os muros da cidade. Mas e o templo? Entendam, o povo foi liberto em 539. A época de Ageu era 520 a.C. E ninguém havia colocado uma pedra ainda para construir o templo. Aqui tem o quarto D, descaso. O povo estava agindo com descaso em relação ao templo do Senhor Deus. Você vai dizer, mas eles chegaram lá, eles viram a cidade desolada, cada um precisava, eles tinham que cuidar das suas necessidades básicas. Nós temos, não é assim que diria Maslow na pirâmide das necessidades? Nós temos as nossas necessidades básicas. A necessidade da habitação, a necessidade do vestuário, a necessidade do alimento, as necessidades físicas. Então o povo precisava de cuidar das suas necessidades básicas, mas depois de quase 20 anos. Eles estavam cuidando tanto das suas necessidades que a mensagem de Ageu é o seguinte, versículo de número 2, assim diz esse povo, não veio ainda o tempo. E o versículo de número 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Eu preciso explicar bem essa palavra, apainelada, porque fica parecendo com panela, e não tem nada a ver.
Apainelada significa uma casa suntuosa, uma casa tão bem cuidada, uma casa tão bem ornamentada. E você bem sabe, reforma na sua casa nunca acaba, não é? Na minha, nunca acaba. Sempre existe a necessidade de um detalhezinho a mais. Uma torneirazinha diferente, uma pinturazinha diferente, um trinco na porta que deveria dar aquele charme. Não é bem assim? E os móveis, então? Bom, é melhor pararmos por aqui. Senão você vai ter algumas dificuldades logo após o almoço, indo para casa, conversando sobre as necessidades que você tem na sua casa, com os móveis e alguns detalhes assim. Nós não estamos interessados meramente no básico. Nós estamos interessados naquilo que vai apainelar, naquilo que vai decorar. E aquela decoração. Era esse o ponto que estava acontecendo com o povo. E justamente naquele período do descaso, para cuidar das suas próprias coisas, o povo agia com descaso para com as coisas de Deus. A mensagem do livro de Ageu é justamente um contraste entre a perspectiva humana e a perspectiva divina sobre a situação, sobre a vida ao redor. Como que as pessoas olham para suas necessidades e como que muitas vezes, por causa disso, elas agem com descaso em relação àquilo que Deus quer para nós. Então, no livro de Ageu, nós temos aqui, pelo menos, uma mensagem que tenta corrigir 3 coisas na vida daquele povo e, consequentemente, 3 coisas na nossa própria vida. Primeiro, corrigindo as prioridades. O primeiro problema do povo de Deus naquele momento era um problema de prioridades. Observe, no capítulo de número 1. No capítulo de número 1, a primeira mensagem de Ageu, temos a declaração de qual que era a perspectiva do povo sobre a construção do templo de Deus. Versículo de número 2, eles diziam: não veio ainda o tempo. Em outras palavras, não é que eles estavam recusando construir o templo, eles não estavam dizendo que aquilo não era uma coisa importante, eles não estavam dizendo que aquilo não deveria ser realizado, mas eles simplesmente estavam dizendo: não veio ainda o templo. Só que já haviam se passado quase que 20 anos, não veio ainda o tempo. Interessante porque o povo foi liberto para reconstruir o templo. O propósito da libertação do povo por Ciro foi que eles reconstruíssem o templo. O povo recebeu recursos do imperador para a reconstrução do templo. Quase 20 anos haviam se passado e nada, e o povo ainda se preocupava com o seu próprio conforto. Em outras palavras, a mensagem que aquele povo estava emitindo para Deus era mais ou menos o seguinte: diga para Deus que Ele pode esperar. Era uma questão de prioridades. Ou seja, a construção do templo é importante, mas não está na nossa agenda de prioridades. E o que Deus faz? A declaração de Deus foi justamente o seguinte: considerai. Considerar o quê? Primeiro, como que a sua atenção, e é para aquele povo, como que a atenção de vocês para com as propriedades de vocês revelam a lista de prioridades de vocês. Vocês estão preocupados com suas casas, vocês moram em casas apaineladas, vocês esperam recolher muito, vocês semeiam, vocês esperam colheitas fartas, e nada disso. Considerai como vocês estão cuidando das propriedades de vocês. E como que o cuidado que vocês têm com as suas propriedades revelam as suas prioridades. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: eu não sou prioridade na vida de vocês. Meu templo não é prioridade na vida de vocês. A prioridade de vocês é revelada pela maneira como vocês cuidam das suas propriedades. Vocês querem casas bonitas, vocês querem colheitas fartas, vocês querem um celeiro cheio. Mas
vocês não estão preocupados com o reino de Deus, vocês não estão preocupados com os meus projetos, vocês estão preocupados com os projetos pessoais e vocês simplesmente estão dizendo para mim que eu posso esperar. Essa é a primeira coisa. E aqui está talvez algo muito interessante, não seria muito difícil acontecer isso comigo e com você. A mesma mensagem de Ageu, ela é tão relevante, ela é tão prática, tão atual, porque o cuidado que nós temos com as nossas propriedades revelam as nossas prioridades. É claro que o cuidado que eu tenho com a roupa revela que eu quero andar bem vestido, que eu quero andar bonito, mas esse cuidado pode ser tão exagerado que ele se torna vaidade. E eu me preocupo mais com a minha aparência externa do que com o meu coração, do que com a minha vida espiritual. O cuidado que eu tenho com a minha casa, é claro, é necessidade básica, mas eu posso cuidar mais da minha casa. Que se tiver algum detalhe, alguma coisa desorganizada, algum móvelzinho sujo, eu digo, eu não vou receber ninguém para almoçar na minha casa, mesmo que a pessoa esteja necessitada e com fome, porque a minha casa não está bem cuidada. O cuidado que nós temos com as nossas propriedades continuam da mesma maneira da época que Ageu, revelando as nossas prioridades. Essa é a primeira coisa, considerai essa verdade. Segunda coisa, considerai que vocês estão tão preocupados com as prioridades de vocês, que vocês nem observaram as minhas intervenções na vida de vocês. Observe algumas coisas interessantes. Versículo de número 6, ele diz assim, vocês semearam muito e recolheram pouco, comeram, mas não chega para fartar-vos. E depois ele vai dizer, mais tarde, não é? Por quê? Porque eu simplesmente dissipei, eu soprei, com um sopro eu dissipei tudo aquilo que vocês esperavam. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, eu intervi na vida de vocês, fui eu quem fiz isso, fui eu que permiti que a insatisfação de vocês tornasse uma insatisfação existencial, nada mais satisfaz vocês. Outra coisa, versículo de número 9, ele vai dizer aos projetos de vocês, esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei, porque minha casa continua em ruínas. Ou seja, até os projetos que vocês fizeram, eu levei à frustração. Versículo de número 10 e 11, eu mandei uma seca sobre vocês, e vocês nem atentaram para isso. É como se Deus estivesse dizendo para eles, eu intervi na vida de vocês. Com correção, com disciplina, de várias maneiras. Mas vocês estavam tão preocupados com o conforto de vocês, que nem a minha intervenção vocês perceberam. Nem o que eu fiz, vocês perceberam. E vocês começaram a viver uma carência, uma satisfação existencial tão grande, uma frustração nos seus projetos terrenos, para que vocês pudessem pelo menos se lembrar dos céus. Eu mandei a seca, como expressão da minha disciplina, porque lá no livro de Deuteronômio diz que todas as vezes que o povo de Deus se afastasse do Senhor, ele mandaria seca sobre aquele povo. Então, seca para Israel deveria ser mais ou menos o seguinte, onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos desobedecendo a Deus? E Deus diz, eu fiz tudo isso, eu dei todos os sinais, e vocês não perceberam. Porque vocês estão tão preocupados com seus próprios projetos, com suas próprias prioridades, que eu não estou na lista de prioridades de vocês. Em último lugar, Deus diz, a solução seria obedecer. Versículo de número 8. Ele diz assim, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, eu me agradarei dela. Ele nem está dizendo, construam para mim uma casa suntuosa, apainelada como a de vocês. Está dizendo, só construam a casa e eu vou ficar contente. Versículo de número 12 diz que o povo atendeu. Ali, então a primeira mensagem de Ageu foi para corrigir as prioridades daquele povo. Como que eu posso trazer isso para mim e para você? Da mesma forma, eu vou te perguntar, quais têm sido as suas prioridades? Por que você foi salvo? Para construir o céu na terra? Ou você foi salvo, alcançado pela graça
para servir o Senhor e ser um instrumento nas mãos do Redentor? Por que você recebe tantas oportunidades na tua vida diária? Qual o propósito de Deus para contigo? Quais são as prioridades de Deus para a sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Essa é a primeira coisa, corrigindo as nossas prioridades. O segundo problema daquele povo não era apenas um problema de prioridades, era um problema de expectativas. Agora, dê uma olhada no capítulo de número 2, e você vai observar algumas coisas muito interessantes. No capítulo de número 2, é a segunda vez que a mensagem de Deus veio por meio de Ageu. E versículo de número 3 revela um problema sério que estava acontecendo quando eles começaram a construir a casa. Versículo 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Provavelmente tinha alguns ali, não muitos, mas tinha alguns ali que haviam sobrevivido todos os 70 anos do cativeiro, 80 e poucos anos, 90 e alguma coisa, 100 e algumas coisinhas, alguns com cadeira de rodas, bengalazinhas, sendo carregados. Quando eles olharam para a casa que seria construída, quando eles observaram a maquete, quando eles viram a demarcação e as pessoas começando a estruturar ali um novo templo, eles ficaram tão entristecidos, mas tão entristecidos, que eles disseram: isso é nada. E aí tem um problema da expectativa. Você sabe que muitas vezes as nossas grandes dificuldades começam nas nossas expectativas, não é? Eu me lembro de uma ocasião muito interessante, eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, Brasil versus Venezuela, e eu estava em Niterói, acompanhando os jovens da primeira igreja de Vitória. Eu era pastor de jovens, acompanhando os jovens em um programa de intercâmbio que teríamos ali. Brasil joga contra Venezuela, e as pessoas imaginavam, Venezuela não tinha nenhum futebol significativo naquele período, e eles imaginavam que o Brasil ganharia com uma grande goleada. Mas o Brasil ganhou apenas de 5-0. E a seleção foi vaiada em campo. Bom, se fosse hoje as pessoas aplaudiriam. A seleção não está ganhando nem de 2-0, né, nem de 1-0, mas as pessoas aplaudiriam. Naquela ocasião, 5-0, saiu vaiado. E você vai dizer: mas por quê? Expectativas. A expectativa era tão elevada, mas tão elevada, que quando foi apenas 5-0, não foi 7-0, nem 7-1, mas foi apenas 5-0, a seleção saiu vaiada. Os nossos problemas muitas vezes começam com as nossas expectativas. Muitas vezes nós temos expectativas erradas, e elas precisam ser corrigidas. Outras vezes nós temos expectativas exageradas. Ninguém vai conseguir atingir aquele ponto. É exagerado. Eu me lembro quando tantas vezes a minha esposa vira para mim e diz: mas de novo você está fazendo isso? Eu digo: e devo fazer outras tantas vezes antes da minha morte, porque eu vou errar de novo, e de novo. As expectativas exageradas. Às vezes nós temos expectativas que elas são até mesmo pecaminosas. Nós esperamos coisas que não deveríamos esperar nunca, elas são pecaminosas, e nós temos problemas com isso. Os judeus voltaram do exílio da Babilônia. Pensavam então: quando nós construirmos o templo, será como aquele templo suntuoso como de Salomão, porque nesse templo estará o nome do Senhor da glória. Mas quando algumas pessoas que conheceram o templo que foi destruído, estavam ali, viram o projeto, elas disseram: isso é nada. A glória dos tempos passados começou a ofuscar as bênçãos presentes. Já conversou com alguém de uma certa idade que diz para você: não, igreja era na minha época, hoje não. Ou então, mocidade ativa, participante, atuante, na minha época, os jovens faziam isso, hoje em dia ninguém sabe de nada. Ou às vezes você fala de um sofrimento seu, você fala de uma dor, de uma angústia, você fala de um problema que você está passando, e a outra pessoa diz: não, você nunca sofreu como eu já sofri. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Algumas pessoas viam aquele templo, e não era
muito bonito, e elas começavam então a dizer: não, isso não é nada. Isso é coisa de nada. Expectativas erradas nos levam a responder erroneamente às situações. Às vezes nós respondemos com tristeza, ao invés de respondermos com alegria, por causa das nossas expectativas. Algumas pessoas estão retornando das férias escolares. E você provavelmente imaginou que essas férias seriam fabulosas. Mas elas não foram assim tão boas como você queria. Então você diz: essas férias foram uma porcaria. Expectativa errada. Às vezes, a expectativa errada nos faz responder com murmuração, ao invés de gratidão. É como aquela criança que estava orando pelo alimento, ele agradece a Deus pelo alimento que estava na mesa, quando ele abre os olhos e diz: ovo de novo. E todo aquele momento de gratidão torna-se murmuração. A expectativa errada faz com que nós respondamos com ansiedade, ao invés de confiança. Eu tenho certeza que aquele exame vai dar em nada, mas deu um probleminha no exame. E você fica dominado, paralisado pela ansiedade. Às vezes eu não quero abrir o exame. Eu não abro o exame. Primeiro que eu não entendo nada daquele negócio. É o médico que deve me falar. E eu nem quero ir no Dr. Google para ver. Expectativa errada. Você já cria uma certa expectativa. Como que Deus corrigiu aquele problema da expectativa errada? Olha no versículo de número 4. Versículo 4 do capítulo 2. Foi o seguinte: sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué. E diz assim: eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque diz: veio a palavra de Ageu para esses dois, e a palavra de Deus disse: sê forte, porque eu estou convosco. Como que Deus corrige as nossas expectativas? Quando nós depositamos a nossa confiança nas promessas do Senhor. Quando a sua confiança está na palavra de Deus, ao invés daquilo que você estava esperando. Então, para corrigir as expectativas, que a sua confiança esteja na promessa do Senhor Deus. A outra coisa que Deus faz para corrigir a expectativa, versículo de número 5, ele diz assim: segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito. Em outras palavras, lembrem-se que o relacionamento de vocês comigo é um relacionamento pactual, um relacionamento de pacto. Não é meramente um relacionamento de contrato, onde a pessoa pode rasgar o contrato, mas é um relacionamento de pacto. E quando o pacto é quebrado, o sangue é exigido. Interessante. Então ele vai dizer: primeiro, lembre-se das minhas promessas. Segundo, lembre-se que o meu relacionamento com vocês é um relacionamento pactual, e eu coloquei o meu Espírito que habita no meio de vós. Para aqueles que acham que o Espírito Santo não habitava no Antigo Testamento, está aí um bom versículo para você depois estudar com mais calma. Não é? Eu coloquei o meu Espírito que habita no meio de vós, então não tem mais. Terceira maneira de Deus lidar com aquela expectativa e corrigir aquela expectativa está no versículo de número 6 até o versículo 9. Ele vai dizer: lembrem-se que eu sou soberano. Versículo de número 6, ele vai dizer: ainda uma vez, dentro em pouco, eu farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, as nações, tudo, minha prata, meu é o ouro, eu sou o Senhor dos Exércitos. A glória dessa casa será maior do que a da primeira. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: lembre que eu sou soberano. Lembre que eu ainda estou no controle. Lembre-se que eu não abdiquei do trono. Primeiro, corrigindo as prioridades. Segundo, corrigindo as expectativas. Terceiro e último lugar, corrigindo a visão do futuro. O futuro. Que futuro aquele povo poderia ter? Quer dizer, eles continuariam sendo província da Babilônia, eles continuariam sendo escravos, poderiam ter uma perspectiva futura de que eles continuariam sendo miseráveis, sem condições, até mesmo de cuidar das necessidades básicas.
a falta de uma perspectiva favorável em relação ao futuro acaba paralisando o nosso presente. Já prestou atenção nisso? Quando você não consegue distinguir algo favorável no futuro, um futuro melhor, um futuro brilhante, alguma coisa mais agradável, você fica paralisado no seu presente. Pois aquele povo estava assim, paralisado, e Deus observa isso e tem que mostrar para eles, a partir do versículo de número 10 em diante, termina o versículo de número 23, falando agora sobre o futuro, aquilo que Deus faria no futuro. Primeiro, como que Deus corrige aquela falta de visão futura que aquele povo de Deus tinha naquele momento? Ele disse para eles claramente, do versículo de número 10 até o versículo de número 19, que as ruínas daquele templo, elas eram descritas como um defunto que estava contaminando tudo. É engraçado, porque você lê aqui, diz assim, não é? Versículo 12, se alguém levar carne santa na orla da sua veste, se vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Se alguém que se tinha tornado impuro, no contato com um morto, tocar em alguma coisa, ficará imunda? Ele diz, ficará imunda. Ele está dizendo, sabe qual é o problema de vocês? Tudo está imundo porque, na prioridade de vocês, vocês não cuidaram da minha casa. Então, enquanto vocês não cuidarem da minha casa, enquanto o templo não for acabado, toda a vida de vocês gerará uma verdadeira insatisfação. Então, para que vocês tenham um futuro melhor, seria mais ou menos isso, para que vocês tenham um futuro melhor, cuidem do presente relacionamento de vocês comigo. Aqui é uma coisa muito interessante. Quando o nosso relacionamento com Deus está bem, todas as coisas se encaixam. Quando o nosso relacionamento com Deus não está bem, nada funciona. Buscai, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso grande problema é que muitas vezes nós estamos correndo atrás das outras coisas e deixando de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus lembra aquele povo, para que vocês tenham um futuro melhor, cuidem do presente de vocês, do relacionamento comigo. E segundo ponto, considere a bênção do que eu posso fazer. No versículo de número 18, ele vai dizer, considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas, já não há semente no celeiro, tudo estava plantado agora, além disso a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desse dia em diante, eu vos abençoarei. É como se Deus estivesse dizendo, tente olhar para a maneira como eu posso cuidar de vocês, a maneira como eu posso abençoar vocês. Em último lugar, considere o que eu posso fazer com o meu servo. Versículo de número 20 tem uma profecia agora que ela parece ser diretamente voltada para Zorobabel. Veio a palavra do Senhor a Ageu, no 24º dia do mês. Fala a Zorobabel e vai dizer assim, tu serás, versículo de número 23, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e eu te farei como anel de selar, porque eu te escolhi. Considere o que eu posso fazer na vida de alguém totalmente entregue a mim. Deixa eu terminar. Dwight Moody foi um evangelista americano que viveu em um período de um grande avivamento. Dwight Moody era acompanhado por um músico, Sanka, era o nome daquele músico, compôs vários hinos, nós cantamos alguns deles, os nossos hinários. E em uma determinada ocasião, Dwight Moody estava em uma viagem com vários outros pregadores pregando na Inglaterra. E ele ouviu um pregador dizendo o seguinte, o mundo ainda está por conhecer o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Dwight Moody foi para casa, naquela noite ele disse, eu serei esse homem. Moody
pregou no mundo todo. O reverendo Boanerges Ribeiro, já falecido, escreveu a história de Dwight Moody em português, o livro Seara em Fogo. Se você tiver condição de obter, leia, é rápido, e você vai ler a biografia em português de Dwight Lyman Moody. E você vai ficar impressionado que ele não fundou apenas uma igreja, um colégio, um instituto, mas você vai descobrir que ainda hoje existe o Moody Bible Institute nos Estados Unidos, que envia vários missionários para o mundo todo. É a melhor escola de aviação para missionários que você encontra no mundo todo. E vários missionários da MEVA, das Asas do Socorro, aqui no Brasil, passaram pelo Moody Bible Institute. Mas a frase que o impactou foi justamente essa: o mundo ainda está por conhecer o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente dedicado a Ele. Eu diria na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Era mais ou menos isso que Ageu estava dizendo. Corrija a sua visão do futuro. Tente olhar para a sua vida como Deus, o que Deus pode fazer contigo. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Em primeiro lugar, a prioridade de Deus sempre será o templo de Deus e não a minha agenda. É engraçado porque no Antigo Testamento o templo de Deus estava em um local. Hoje, o templo de Deus é o corpo de Cristo. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava se referindo ao corpo dele. O corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, nos dias atuais, não é meramente o corpo físico, carne e osso, mas é a igreja. A prioridade de Deus sempre será o templo de Deus, a igreja de Deus e os membros do corpo de Cristo. Qual prioridade que a igreja tem tido? Ou qual lugar que a igreja tem ocupado na sua lista de prioridades? Você ora pela igreja? Você participa da igreja? Você atua na igreja? Na lista de prioridades de Deus, o templo dele é aquilo que poderíamos chamar de top priority. Tá? A prioridade no topo. Segunda coisa, a expectativa errada não é uma questão emocional apenas, é uma questão espiritual. Às vezes nós falamos assim: eu não consigo ter uma expectativa melhor do futuro, eu não consigo lidar com esse problema com expectativa melhor, eu sou muito depressivo, eu sou muito ansioso, eu sou muito... E você coloca vários rótulos em você. Cuidado, querido, isso não é meramente uma questão emocional, isso é uma questão espiritual. Eu sou muito agitado. Expectativa pode ser corrigida quando eu e você olhamos para a vida sob a ótica de Deus. O que Deus quer me ensinar nesse exato momento? Por que Deus me permitiu passar por isso, nesse ponto? Por que Deus permitiu que os meus negócios estivessem como eles estão agora? Qual que é a perspectiva de Deus sobre a minha vida? Em último lugar, o futuro. Se você diz que você precisa corrigir o seu enfoque do futuro, o futuro daqueles que temem a Deus está totalmente garantido em Cristo Jesus. Você lembra aí no versículo de número 23, que Deus disse para Zorobabel: eu farei de você um anel de selar. Sabe quem já selou o seu futuro? Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo todas as promessas de Deus recebem o sim. E a minha identidade, a sua identidade, ele está segura em Cristo Jesus. Não é a circunstância que define quem você é. Você vai dizer: minha circunstância não está legal. Estou passando por problemas de saúde terrível, estou passando por problemas financeiros horríveis, estou passando por problemas relacionais, há muita mudança na minha vida, a minha circunstância não está legal. Não é a circunstância que define quem você é. É a sua identidade em Cristo Jesus.
Você é amado dele, pertence a ele. E em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus receberam o seu selo do anel de selar. Todas elas têm o sim. Seu futuro está assegurado em Cristo Jesus. Ainda que o seu presente não esteja tão agradável como o daquele povo não estava, seu futuro será glorioso, porque ele está assegurado em Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Essa é a mensagem do Evangelho para mim. Essa é a mensagem do Evangelho para você. Vamos orar neste momento.